Olá, meu nome é Daniel. Hoje eu vou contar um testemunho aqui a vocês do que aconteceu hoje na igreja. E assim, foi uma coisa incrível que aconteceu comigo. Hoje, meu dia foi um pouco diferente dos outros. Eu, normalmente eu acordo, fico um pouquinho assim, aéreo assim, e já pego o celular pra olhar as mensagens, né, do povo e tal. E quando eu peguei o celular, eu não sei como é que aconteceu. Eu não sei se eu cliquei errado, alguma coisa assim do tipo. Mas eu já caí numa palestra de uma cristã, né? Ela tava falando sobre hábitos e algumas coisas sobre Deus. Ela falou que hoje... ela falou várias coisas. E também uma coisa que ela falou que era... Hoje era um dia sagrado, né? Era profético. O número 12 é um número profético. Eu não vou lembrar agora o significado, mas é alguma coisa do tempo de Deus significa. Aí, essa live aconteceu de manhã. Eu assisti 1h30, 1h20 mais ou menos dela. Aí eu fui trabalhar. No dia anterior eu vi uma história muito interessante do cantor do Drops. Sabe aquela música lá? É ele, Drops. Aquela é ele que eu estou gastando a minha vida. Eu fiquei ouvindo essa música praticamente o dia todo. Fiquei louvando a Deus, sabe? Assim, me expressando mesmo, sabe? O sentimento por Deus mesmo, tava louvando ele. Eu tava com um foninho assim, eu levei um fone pra trabalhar, eu fiquei escutando essa música várias vezes. Até chegar na hora lá do culto. Eu fui lá pro culto. Eu já tava um pouco cansado porque eu tinha trabalhado e tal. Eu tava com muito sono. Eu sentei lá, a gente fez a. Qual que é o nome? Culto de Santa A Ceia. gente, a gente fez o culto de Santa Ceia. A gente ceiou lá entre os irmãos. Foi muito bom. Depois disso, o pastor lá falou algumas palavras, algumas situações da Bíblia e tal, umas citações, né? E aí eu confesso que bateu um sono. Bateu um sono, aí a Luana tava do lado assim, minha esposa, né? Tava do lado meu assim, eu só cheguei a cabeça assim, deitei no ombro dela e dormi. Dormi um pouquinho. Aí eu tava, não, tem que ficar acordado, tem que ver aqui, presta atenção. Aí passa um tempinho, aí ele falou sobre o dom de línguas, né? Quem tinha vontade de ter o dom de línguas, que levantasse a mão. Aí eu levantei, ó, eu levantei a mão. Aí passou um tempo, ele falou, ele chamou o pessoal lá pra frente pra orar pra essas pessoas, né? Pra ter o dom de línguas e tal. Aí eu fui lá, né? Eu tive um sentimento muito bom de ir lá, sabe? Sabe quando você... Eu acho que a maioria das pessoas tem vergonha de aparecer lá na frente, né? Aí eu fiquei com um pouco de receio de ir lá na frente por causa dessa vergonha, mas a vontade de ir me superou muito mais. Tava com um desejo muito ardente dentro de mim de ir lá na frente e receber essa oração. E eu sei que é o Espírito Santo mesmo. Eu fui lá na frente e aí eu comecei a pedir a Deus, oh meu Deus, quero sentir a sua presença hoje, quero sentir você hoje, quero sentir a sua presença. Fiquei pedindo várias vezes de jeito. Aí uma moça ficou na minha frente, pegou minha mão e começou a orar pra mim. Ela começou a orar pra mim, falou pra eu ir falando com Deus, falando pra eu ir, falou pra eu abrir a boca, né, e começar a conversar e tal. E aí eu fui falando, oh meu Deus, eu quero ouvir, eu quero sentir sua presença, quero sentir sua presença, quero sentir sua presença. Um monte de coisa eu falei, né? Aí quando eu vi, eu tava falando rapidão assim, tipo assim, eu tava pedindo Deus pra me sentir a presença, né? Do Espírito Santo. Aí eu fiquei falando. Aí chegou uma hora que eu falei muito tão rápido assim, ó. Que eu nem tava percebendo que eu nem tava falando mais. Nem era eu mais, era o Espírito Santo. E não é voluntário. Eu tava com minha boca totalmente descansada, sabe? Como eu tô agora assim, ó.
sabe? Só que tava mexendo sozinho, assim, ó, falando um monte de coisa. Aí minha língua enrolou, porque aquela língua assim, ó, toda enrolada. Aí eu comecei a falar uns negócios estranhos que eu não sabia o que que era, aí minhas mãos começaram a mexer assim, ó. Começou a mexer assim sozinha, minha boca também. Comecei a conversar uns negócios que eu nunca vi na vida. É muito inacreditável assim, ter uma experiência dessas. É inacreditável porque você nunca passou por uma experiência dessas, aí é tudo muito novo. E você percebe uma coisa dessa assim, acontecendo com você, né? Uma coisa espiritual e você não acredita. Aí eu fiquei falando em línguas e tal, né? Por causa do Espírito Santo. Aí eu caí lá no chão, o pessoal me segurou, né? Aí eu continuei falando em línguas, aí meu dedo começou a mexer assim, ó. Mexer assim sem parar, não parou não. Minha mão também, as duas mãos, na verdade, ficou mexendo. Eu mesmo lá no chão, aí eu só... Nossa, que gaguejei aqui. Quando eu caí lá no chão, eu só agradeci a Deus. Eu chorei lá. Quando eu caí no chão, eu chorei. Aí eu só agradeci a Deus. E felicidade demais, viu? Aí eu só... Não, Deus, obrigado por ter me concedido essa experiência. Tá sendo incrível. Só agradeci. Quando eu caí o tempo todo, até eu levantar, eu fui agradecendo a Deus. Aí... Depois eu até perguntei ao pessoal se eles viram o que eu tava tendo lá, né? A experiência, pra ver se era verdade mesmo, porque minha ficha não tinha caído. Aí eu perguntei lá, meu deles disse lá, ô Juninho, o nome dele é Juninho. Ô Juninho, você viu lá o que eu tava fazendo? Aí ele falou, não ouvi e tal. Aí a moça que tava orando pra mim, que ela orou pra mim pra eu ter o Espírito Santo vindo em mim, né? Aí eu perguntei a ela, ó, o que foi aquilo que aconteceu comigo? O que foi aquilo? Aí ela falou, não, é que foi o Espírito Santo que você batizou no Espírito Santo. Aí eu, nossa, cara. Um detalhe que aconteceu, antes do pastor chamar o pessoal pra ir pra lá pra frente, é que ele tinha falado uma palavra, que eu vou até pegar a Bíblia aqui, foi em Atos 2, 2 ao 4, que fala assim, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem.